A introdução alimentar pode ser uma fase emocionante na vida de qualquer família. Veja, vai ser a primeira vez que o bebê vai manipular os alimentos, descobrir os seus gostos, as suas texturas. Pode ser, inclusive, que esse bebê não queira nem saber de comer. O problema da introdução alimentar é justamente quando a gente deposita uma expectativa que não condiz com a idade do bebê. E é por isso que hoje eu vou responder a principal dúvida que eu tenho recebido nos meus stories ou nas minhas caixinhas. Aline, por que o sono do meu bebê piorou tanto depois da introdução alimentar? Bem, meu nome é Aline Galhardo, eu sou consultora de sono e amamentação. E desde 2019, a Soninho no Ninho tem ajudado centenas de famílias através das consultorias e milhares de outras famílias através dos meus aulões e e-book. Todas as famílias que tiveram acesso aos materiais da Soninho puderam, de maneira segura e com base em evidências, ajudar os seus filhos a dormirem melhor. Bem, por que então o sono do bebê tem uma reviravolta após a introdução alimentar? É sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Antes de mais nada, nós precisamos descartar uma causa muito comum da introdução alimentar que pode vir a causar desconforto abdominal. Sim, o desconforto abdominal tem que ser a primeira causa a ser excluída dessa piora no sono do bebê. Mas por que, afinal, esse bebê vai sentir desconforto abdominal depois da introdução alimentar? Nós precisamos nos lembrar que até os 6 meses esse bebê era alimentado por leite materno exclusivamente ou fórmula. Depois do leite, quando nós começamos a introdução alimentar, esse bebê vai precisar cheirar, mastigar, deglutir e digerir novos alimentos com novas texturas, com novas substâncias. Vejam, tudo isso é uma mudança muito significativa na vida de um bebê. Então é possível que, na introdução de alguns alimentos, esse bebê venha a sentir algum desconforto abdominal. Isso pode acontecer tanto nas sonecas quanto no sono noturno. Que dica eu teria para você então que está nessa fase de introdução alimentar para evitar que o seu bebê tenha ou que ele sofra de desconforto abdominal e que isso venha eventualmente atrapalhar o soninho dele? Uma dica muito preciosa é que você comece a introdução alimentar aos poucos. Muitas mães acreditam que a introdução alimentar vai fazer simplesmente com que o seu bebê durma a noite toda, porque afinal de contas, agora que ele come comida, ele pode simplesmente não mamar na madrugada. Isso não condiz com a realidade da maioria dos bebês. Enquanto a introdução alimentar não estiver bem estabelecida, você pode perfeitamente esperar de 1 até 2 mamadas na madrugada desse bebê. Então, se você, na esperança de noites melhores, começa a colocar muita comida na dieta desse bebê, e, devido a esse desespero por noites de sono melhor, acabar negligenciando a livre demanda ou até mesmo a oferta adequada de fórmula, que continua sendo a principal fonte nutricional dessa criança, você pode comprometer o ganho de peso, o ganho ponderal desse bebê e muito provavelmente as noites desse bebê. Ora, o desconforto abdominal advindo do excesso de sólidos pode fazer com que esse bebê durma muito pior do que ele já vinha dormindo. E é por isso que muitos pais não entendem o porquê. Passaram incólumes pela regressão dos 4 meses e de repente aos 6 meses esse bebê passou a acordar a noite inteira. Muito provavelmente a causa disso pode ser o excesso de sólidos que está sendo introduzido na dieta desse bebê. Uma outra orientação muito preciosa que eu quero dar para vocês e que isso está presente nos meus cursos é uma sugestão para que você separe o jantar desse bebê em 2 horas, desde o jantar até o horário de dormir. Nós precisamos lembrar que esse bebê vai precisar de um tempo para digerir todos esses alimentos e ele vai precisar desse tempo para poder também fazer a última mamada antes de dormir, seja peito ou mamadeira, não importa. Então, uma orientação muito preciosa é de que você separe esse jantar, essa última refeição e horário de dormir em pelo menos 2 horas. Alguns bebês podem apresentar desconfortos após o consumo de proteína de carne vermelha. Se você notar que o seu bebê não reage muito bem à noite depois de ter se alimentado de proteína de carne vermelha, converse com a sua assistência médica e veja a possibilidade, por exemplo, de substituir por ovo, frango ou peixe, que podem não causar todos esses desconfortos que a carne vermelha pode vir a causar. Eu não estou dizendo que você não deve oferecer a carne vermelha. Estou te orientando que você, com base na orientação da sua assistência médica, verifique se, caso a carne vermelha esteja causando esse desconforto abdominal, vocês possam substituir por outro alimento de qualidade igual ou até superior. Uma outra causa muito comum dos despertares depois da introdução alimentar pode ser justamente a fome do bebê. Como assim, Aline? Agora que eu comecei a dar comida para esse menino, agora que eu estou entuchando comida nele, como é que ele simplesmente vai acordar de madrugada com fome? Vocês precisam se lembrar do que eu disse anteriormente. Até 1 ano de vida,
a principal fonte nutricional e calórica de um bebê é o leite materno ou a fórmula. Colocar muita comida no prato, aumentar essas expectativas com relação à aceitação do bebê para a comida, não vai ajudá-lo a dormir melhor. Pelo contrário, se os sólidos estão ocupando o espaço que o leite materno ou a fórmula estariam ocupando, isso pode prejudicar o seu bebê e fazer com que ele acorde por fome genuína, ou seja, esse bebê está com fome realmente. Ele não está acordando por hábito ou por desconforto, ele está acordando porque os sólidos oferecidos durante o dia foram tantos que não foram capazes de suprir a necessidade calórica e nutricional dessa criança. Então, muito cuidado. Ofereça pouca quantidade de sólidos. Comece com uma colher de sopa. Tem crianças que começam aceitando uma colher de café de novos alimentos. Esta janela de 6 meses a 1 ano serve simplesmente para que nós apresentemos os alimentos aos nossos filhos, para que gradativamente eles se tornem a principal fonte nutricional. Isso não ocorrerá dentro de uma semana de introdução alimentar, nem muito menos dentro de 1 mês. Alguns sortudos sim, porque Deus tem os seus escolhidos e a gente só simplesmente aceita. Mas isso não vai acontecer de uma maneira tão linear ou de uma forma tão rápida. Nós teremos altos e baixos durante essa introdução alimentar que farão com que o bebê aceite os alimentos em determinada época e depois passe a não aceitar e aí volte a mamar mais do que comer, e isso faz parte do desenvolvimento normal de um bebê. Bom, eu expus então 2 causas principais para a regressão no sono dos bebês nesta fase de introdução alimentar, que foram desconforto abdominal, a fome genuína devido ao excesso de oferta de sólidos. Mas existe ainda uma terceira razão pela qual os bebês começam a despertar mais nesse período de introdução alimentar, que na verdade é coincidência. Então, nesse período, a partir dos 6 meses, a gente precisa lembrar que alguns bebês raros passam a fazer 2 e não 3 sonecas durante o dia. Muitos bebês não estão prontos ainda. Porém, acaba ficando muito mais apertado encaixar 3 sonecas no dia com uma janela de sono que pode chegar a 2h45 e alguns poucos a 3 horas. Certo, Aline? Se essa fase de transição de sonecas, que vai de 6 a 9 meses, de 3 para 2 sonecas, se ela está acontecendo e está ficando cada vez mais difícil fazer com que o meu bebê durma à noite, como eu devo agir afinal de contas? Eu vou te dar uma dica preciosa sobre uma sugestão de rotina que você pode aplicar para um bebê de 6 meses aproximadamente. Não deixe que a primeira soneca da manhã ultrapasse 1 hora de duração. A primeira soneca vai desempenhar um papel fundamental no decorrer do dia do bebê. Se a primeira soneca é muito longa, esse bebê provavelmente fará a segunda e a terceira muito curtas. Isso pode desencadear um efeito vulcânico ao final do dia. Se a primeira soneca do dia dura apenas 1 hora, nós temos espaço suficiente para encaixar uma soneca um pouco mais longa por volta do meio-dia, entre meio-dia e 2 da tarde, e ainda uma outra soneca bem curtinha ao final do dia, que vai durar de 30 a 45 minutos. Se, no entanto, a primeira soneca é muito longa, todas as outras ficarão curtas. Então, se o seu bebê está nessa faixa de 6 a 8 meses, evite que a primeira soneca da manhã dure mais de 1 hora e evite que a última do dia dure mais do que 30 ou 45 minutos. Isso porque todas essas horas a mais nessas 2 sonecas podem roubar horas do sono noturno. Ou seja, essas horas que seriam gastas ou que seriam dormidas no sono noturno acabaram sendo roubadas pela soneca. Controlando essa duração máxima das sonecas, você vai privilegiar o cochilo do meio-dia, o que fará com que o seu bebê durma bem melhor e, claro, durma dentro de um horário adequado à noite. E chegamos à campeã das causas dos despertares noturnos frequentes. Eu adoro falar sobre todas as causas que levam os bebês a despertarem, mas eu preciso falar sobre um assunto proibido, né? É praticamente o nome daquele personagem do Harry Potter, como é que é o nome? Aquele que não pode ser nomeado. É bom que ele não pode ser nomeado, porque eu já não lembro... Voldemort, aquele que não pode ser nomeado. Então, isso que eu vou falar agora isso aqui é praticamente um assunto proibido nos grupos de mães. Não se pode falar de autonomia de sono do bebê. Pois bem, uma das causas que leva o bebê a acordar muito frequentemente, seja agora na introdução alimentar ou em qualquer outro momento, é a falta de autonomia para iniciar e manter o sono. Por que a falta de autonomia influencia tanto nos despertares noturnos e que você pode estar confundindo com outras coisas? Porque a falta de autonomia implica em um início do sono noturno de uma maneira que necessariamente o bebê precisará nas madrugadas, mesmo que não seja para mamar. Então, se esse bebê, por exemplo, tem uma associação de sono com o ninar, com o mamar, com a chupeta, com a mamadeira, com a rede,
Se ele tem alguma associação de sono, o que vai acontecer? Ele vai solicitar essa mesma associação de sono para voltar a dormir. E isso não é um problema, quando não é um problema. Se o seu bebê está despertando mais vezes do que o esperado para a idade, e como eu disse, até a introdução alimentar estar bem estabelecida, ou seja, 2 refeições principais e 2 lanches, esse bebê vai precisar mamar no máximo 2 vezes na madrugada. E se ele mama mais do que isso, nós podemos estar sim lidando com todas aquelas causas que eu já expliquei, mas também com a falta de autonomia, certo? E como eu faço para oferecer autonomia para o meu bebê? Depende da associação de sono que ele tem. A depender da associação de sono ou das associações de sono que o seu bebê venha a ter, você precisará retirá-las uma de cada vez. É exatamente disso que eu trato no meu curso. Então, se você tem alguma dúvida sobre como fazer a retirada gradativa dessas associações de sono de modo a ensinar o seu bebê a dormir sozinho, com os despertares adequados para aquela faixa etária, você encontra todo um passo a passo ali dentro do meu curso Bebê Soninho no Ninho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês têm alguma dúvida sobre introdução alimentar e regressão de sono dos bebês nessa faixa etária, deixe aqui nos comentários e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho, porque mais vídeos vão vir para o ar em breve.